O bebê nasceu e ele só sabe chorar e ficar no colo. Vem cá que eu vou te explicar um pouco sobre a esterogestação. A teoria da esterogestação, ela foi criada para justificar esses 3 primeiros meses de vida do bebê, onde esse bebê ele está extremamente dependente, vulnerável, muito frágil, e ela sustenta a ideia de que durante esse período o bebê ele ainda está sendo gestado, porém do lado de fora. Então é como se fosse um quarto trimestre da gestação, uma gestação fora do útero. Basicamente é como se a gente nascesse sem estarmos prontos para isso, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Só que isso acontece por uma questão de segurança no parto, justamente para que o bebê ele consiga passar pela pelve da mãe. E aí a teoria justifica que se o bebê completasse, né, esse quarto trimestre de gestação dentro da mãe, muito provavelmente não conseguiria passar pelo parto, né, por causa do tamanho da cabeça. E apesar de ser apenas uma teoria, né, não tem uma base científica para isso, faz muito sentido quando a gente para pensar como esse bebê vive esses 3 primeiros meses. Então esse bebê é um bebê que está extremamente frágil, né, esse mundo. Ele chora por tudo. Às vezes você não consegue nem saber exatamente o que está acontecendo, você já trocou a fralda, você já deu de mamar, você já ninou, você já tentou colocar para dormir, mas parece que nada acalma esse bebê e ele precisa desse toque físico, né? Desse colo constante, especialmente da mãe. Então esse bebê ele precisa da mãe o tempo todo por perto, né? Ele se acalma se estiver no colo dela, ele se acalma ao ouvir a voz dela. Então, ter a mãe por perto faz com que esse bebê se sinta seguro. Nesses 3 primeiros meses, o bebê ele ainda não entende que ele nasceu. Ele ainda pensa que é uma extensão da mãe. Ele acha que ele e a mãe é uma pessoa só, sabe? Ele não entende que são indivíduos separados, que são pessoas separadas, que têm vidas separadas. Ele ainda entende que é uma extensão daquela mãe, porque até antes dele nascer era justamente assim que era a vida dele, né? Então é um bebê que naturalmente nesse período depende dessa mãe o tempo todo. E ele só vai ter essa noção, né, de que ele e a mãe são pessoas diferentes, né, são pessoas separadas, ali já pro fim do 3º mês, início do 4º mês, quando é considerado que a esterogestação termina. E aí entra o maior mito da esterogestação, que é quando as pessoas falam que o colo vai deixar o bebê mal acostumado. Quando, na verdade, o colo é tudo o que aquele bebê precisa. Até ontem ele estava extremamente seguro naquele ambiente onde ele foi gestado. E de repente esse bebê ele vem para o mundo sem nenhuma ferramenta de proteção, sem ao menos entender que ele nasceu, e tudo passa a ser extremamente assustador para esse bebê. E lá dentro era extremamente seguro, era extremamente confortável, né? E o lugar mais próximo do estar dentro é o colo, porque esse bebê ele tá ali mantendo esse contato com essa mãe, escutando a sua voz, sentindo sua respiração, sentindo sua pele, que são coisas que remetem o que ele tinha antes, né? Que trazem essa lembrança, esse conforto do que era a sua vida intrauterina. E é fácil a gente cair nessa armadilha, né? Ai, não vou ficar com o bebê no colo porque ele vai ficar mal acostumado. Como ele não tem ferramentas de proteção, ele não sabe se proteger, ele não sabe se defender e tudo é muito assustador, ele precisa dessa mãe para se sentir seguro. E quando esse bebê nasce, durante esses 3 primeiros meses, ele reconhece as sensações da vida intrauterina. Tá, mas o que eu posso fazer então com todas essas informações? Quando a gente entende que esse bebê ele ainda não entendeu que nasceu, ele ainda tá nessa transição, né, da gestação do lado de dentro para a gestação do lado de fora, e ele consegue reconhecer todas as sensações da vida intrauterina, a gente pode começar a agir com esse bebê tendo isso em mente. Porque tudo que simular a vida intrauterina para esse bebê vai gerar conforto e segurança para ele. É muito fácil a gente acabar pensando que a vida desse bebê, ele começa ali na hora do nascimento, no parto. Mas não é assim. Esse bebê, ele já tem uma experiência de vida antes, né? Porque ele foi gestado ali durante 9 meses. E durante esses 9 meses, ele experimentou algumas coisas. Então, ele estava num ambiente quentinho, né? Com uma temperatura bem agradável. Ele estava num ambiente mais escurinho. Ele sentia o movimento da mãe, ele sentia a pressão da mãe na barriga.
barriga, ele ouvia a voz dessa mãe, desse pai, ele ouvia ruídos, né? Não é absolutamente silencioso. Esse bebê, ele não precisava se esforçar para comer, né? Tudo que ele precisava já era automaticamente enviado para ele. Ele estava mais apertadinho ali, era mais aconchegante, né? E aí esse bebê vem ao mundo e ele precisa aprender a se alimentar, o que é bem difícil, exige muito esforço, e ele vai experimentando outras sensações também, né? Outras temperaturas, outros sons que ele já não estava acostumado, né? E isso pode assustar. Agora ele já precisa trocar de roupa, né? Tomar banho, entrar ali na água. Tudo isso, né? E principalmente as primeiras vezes, é extremamente assustador para ele. Ele não entende o que está acontecendo, né? Porque até ontem estava tudo bem, de repente estou passando por isso. Então, a partir disso, tudo que a gente conseguir simular, né, essa vida intrauterina, vai ajudar esse bebê. E quais são as estratégias, assim, que a gente pode pensar para simular tudo isso? A gente pode pensar em 4 pontos principais para oferecer essas sensações para o bebê. Primeiro, o aconchego, né? Esse contato pele a pele com esse pai, com essa mãe. Ele sente seu corpo, ele sente sua temperatura, ele sente seu cheiro, sua voz. O som. Então, durante essa gestação, o bebê ele não estava em completo silêncio. Então, ruídos brancos ajudam muito. E para isso, hoje a gente tem muitos aplicativos, mas até mesmo um ventilador ligado pode ajudar. Ou até você imitar o som de chi, né? Isso também ajuda muito. E é engraçado, né? Porque isso meio que já tá enraizado na gente, né? A gente, quando tá tentando ninar um bebê, a gente fica o movimento. Então não era um bebê que estava paradinho ali, que não sentia nada. Esse bebê ele sentia a mãe andar, né? Ele sentia a mãe se mexer. Então quando você pega um bebê, você anda com ele, você chacoalha um pouquinho. Isso também remete ali à vida que ele tinha antes. E a temperatura também desse ambiente onde o bebê está, né? Então se esse bebê não tá com muito calor, se ele não tá com muito frio, né? Se essa temperatura tá agradável para ele. E tudo isso não precisa ser feito só pela mãe, né? Isso pode e deve ser feito também pelo pai, ser feito por aquela avó que tá ali ajudando, né? Por essa rede de apoio dessa família nesse momento. Então todos podem, né, ajudar esse bebê que tá ali vivendo uma esterogestação. Mas também a gente precisa olhar para essa mãe, né? A esterogestação, ela não é só sobre o bebê. A mãe também está vivendo isso. Ela está passando por um período de grandes mudanças, de grandes adaptações, de grandes alterações hormonais também. Ao mesmo tempo em que esse bebê está vivendo, né, essa vida fora do útero, essa mãe ela está vivendo essa vida com o bebê fora do útero, né? E ela está ali lidando com todas essas demandas desse bebê enquanto vive também um puerpério. Ela também precisa estar sendo cuidada nesse momento. Atender às necessidades do bebê nesse momento não significa que você está mimando ele, não significa que você está deixando ele mal acostumado. Muito pelo contrário. Significa que você está ajudando ele a crescer, a se desenvolver e a se acostumar com esse mundo também no tempo dele. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também está vivendo essa fase. Um beijo!